A Polícia Federal esteve na casa do presidente Jair Messias Bolsonaro e aqui nesta edição você verá detalhes que a mídia mainstream nunca mostrará para você. Nesse vídeo eu pretendo ligar alguns pontos que ficaram totalmente soltos na abordagem jornalística a respeito do caso. Então vou pedir a você para ficar comigo até o final do vídeo, deixar o seu like logo no início, que ajuda pra caramba o canal, compartilhar nas suas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap. E se você é novo por aqui, aproveita, meu amigo, se inscreva aí, ative o sininho, que isso não vai atrapalhar em nada a sua vida, muito pelo contrário. Já vamos começar entendendo do que se trata essa operação. Ela investiga um suposto grupo que teria se reunido para fraudar cartão de vacina, certificado vacinal no Ministério da Saúde, tá? Com o intuito de burlar a justiça, principalmente dos Estados Unidos, para garantir a entrada livre de Bolsonaro, a esposa, a filha e alguns assessores. Quem foi abordado, né? Quem foi alvo nessa operação? Vamos lá. 6 pessoas que fizeram parte do antigo governo foram presas na manhã desta quarta-feira, na Operação Venire, deflagrada pela Polícia Federal para apurar a inserção de dados falsos referentes à vacinação do Xing Ling. Entre os detidos estão Mauro Cid, tenente-coronel, Max Guilherme Sérgio Cordeiro. Outro assessor, Marcelo Câmara, é alvo de busca e apreensão. Todos os citados foram com o ex-presidente em seu autoexílio de 3 meses em Orlando, na Flórida. Bolsonaro não se autoexilou, Bolsonaro foi passar férias, merecidas férias. Essa mídia é um nojo. Continuando aqui, me chamou bastante atenção esses dois elementos, que é o seguinte: também foi preso o secretário municipal do governo de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, João Carlos de Souza Brecha, e é alvo de buscas na mesma operação o deputado federal Gutenberg Reis, do MDB. Gutenberg é irmão do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, hoje secretário estadual de Transportes do Rio de Janeiro. A pergunta que não quer calar: esse pessoal, tá? Principalmente esse deputado, esse cara esteve na China na comitiva de Lula. O que o Gutenberg Reis está fazendo no meio desta operação? Ele, que teve o gabinete e o apartamento funcional em Brasília como alvos de busca e apreensão, eu imaginei que gabinete e apartamento funcional, né, fossem invioláveis. Parece que a justiça agora tem novas regras, né? Escreveram uma nova Constituição Federal e não avisaram a gente. O que esse cara estaria fazendo no meio de uma operação que investiga suposta fraude em cartões vacinais? Bom, vamos avançar aqui que tem muita coisa para falar, tá? O caso, o Bolsonaro e todo esse pessoal está sendo investigado por falsificar dados para entrar nos Estados Unidos. E isso, segundo a mídia, dá até 10 anos de prisão, para você ficar bem apavorado. Segura aí, segura que a gente vai avançar. Vamos entender aqui que o Metrópolis diz que Bolsonaro foi aos Estados Unidos 3 vezes após suposta fraude no cartão. Mas a mídia mainstream não te conta quantas vezes Bolsonaro foi aos Estados Unidos e foi a outros países também antes dessa suposta falsificação. A gente tem que chamar a atenção também que não faz o menor sentido um presidente com a vida vasculhada a todo momento, como Bolsonaro sempre teve, ele dizer: eu não tomei vacina, e isso ser público mundialmente, e depois o idiota ir lá e mandar falsificar um cartão para provar que ele está vacinado, sendo que ele declarou para o mundo inteiro que ele não se vacinou. Quer dizer, o mais simples do Tico e Teco consegue juntar e colocar proporção, né, nessa sentença, mas a mídia mainstream não parece estar interessada em que a coisa faça sucesso. Continuando aqui com outras matérias, olha só. O Infomoney, em 21 de setembro de 2021, diz o seguinte: Bolsonaro nos Estados Unidos sem vacina e quarentena. Como funcionam as exceções de entrada para autoridades? Porque o que você está vendo ser abordado na mídia é a regra
para cidadão comum entrar nos Estados Unidos durante a época da pandemia. O que você não vê em manchete nenhuma é como funciona a exceção para chefes de Estado. Olha aqui, ó. Por ser presidente e portar passaporte diplomático, mandatário obteve entrada facilitada em solo americano para a Assembleia Geral da ONU. Não bastando isso, tem um outro registro aqui do Poder 360, que é um site totalmente esquerdista, para não dizer que eu estou fazendo fake news, que diz que a ONU não pode cobrar comprovante de vacinação de chefe de Estados. E assim como é a ONU, também é os Estados Unidos e qualquer outro país que não seja totalitário, tipo China, Cuba, Venezuela e etc. Né? Então está aqui, ó. ONU diz que não pode cobrar comprovante de vacinação de chefes de Estado. Vocês acreditam mesmo que, tendo Bolsonaro, sua família e seus assessores passe livre para esses países, ele iria se meter numa suposta falsificação de cartão vacinal para quê? Exatamente para quê? Que o cartão dele foi fraudado, eu não tenho a menor dúvida. Agora, foi ele que mandou fraudar? Só se ele fosse um perfeito imbecil. Mas não me parece o caso. Vamos seguir aqui, porque tem um outro caso que a mídia também não vai ligar os pontos para você, como, por exemplo, governo confirma que Michele Bolsonaro tomou vacina contra a Covid nos Estados Unidos. Essa matéria é de quando? Aqui, 24/9/2021. Tanto Michele Bolsonaro quanto Bolsonaro entraram nos Estados Unidos sem vacina, tanto que a primeira dose e única ela tomou quando já estava em solo americano. Então, na época, em 2021, era só uma dose, vocês lembram? Então, não tinha como e nem porquê Michele ter fraudado um cartão vacinal, apresentado essa fraude para supostamente tentar entrar nos Estados Unidos, chegar lá e se vacinar, e ainda Bolsonaro, burro, anunciar isso aos quatro ventos do mundo. Então, assim, gente, não faz o menor sentido nada, tá? Então, podem ficar tranquilos. Podem ficar tranquilos que eu tenho certeza que Bolsonaro não mandou fazer nada, porque, afinal de contas, burro ele ainda não se tornou. Aí, hoje, a gente teve uma declaração da OEA, né, da Veja, que a gente também não sabe se pode ser verdadeira, mas o fato é que está rolando aos quatro ventos que militares se irritaram com a prisão de Cid, do tenente-coronel Cid, e vem ações orquestradas de Moraes. Eu não diria isso, imagina, esse ministro, a careca lustrosa mais linda do Brasil, mais brilhante do Brasil, eu não vejo nada orquestrado, gente, isso é uma pura investigação, só para apurar os fatos mesmo, apesar de que, ao nosso ver, não faz sentido nenhum, eu não posso falar nada contra o ministro, que é isso, afinal de contas, nós vivemos numa democracia pungente, não é verdade? E aí, para encerrar esse assunto de vez, a Bárbara do Te Atualizei, ela fez um post muito interessante, dizendo o seguinte, ó, galera, eu estou passando só para avisar que não existe um plano mirabolante por trás de nada, tá? Tudo que está acontecendo é real e as motivações são puramente políticas. Se tem alguém que pode realmente fazer alguma coisa, é Deus. O resto que começarem a dizer na internet que isso tudo, que vai explodir, que não sei o quê, vocês já foram enganados uma vez. Pelo amor de Deus, mantenham a sanidade e a coerência, tá? E ela continua, o resto é gente plantando esperança em pessoas desesperançosas, e isso é, no mínimo, uma covardia, e eu concordo com ela, porque vai começar a pipocar aí na internet, né? Que isso tudo é um plano, porque por debaixo dos planos, porque os militares, porque já berraram, porque já... Então, mantenham a sanidade mental e não me deem trabalho com isso, ok? A maior hipocrisia do mundo é, enquanto um tenente-coronel é preso sem nenhuma prova, tá? Olha, prisão preventiva para negócio de cartão vacinal, que não tem nada que ligue nada a essa falsificação a eles, né? Agora, enquanto tem um militar preso sem nenhuma justificativa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe uma homenagem pelo Exército Brasileiro no QG de Brasília, o local onde pessoas ficaram acampadas por meses pedindo ajuda dessa instituição. Mas o que a gente tem que lembrar mesmo é que o Brasil tem uma democracia pungente, né?
A alternância do poder em uma democracia é saudável e deve ser preservada. O país tem assegurado uma democracia pujante e plural, em um ambiente seguro e socialmente justo. Democracia pujante e plural num ambiente socialmente justo. Ai, a gente está vendo tudo isso, viu, Mourão? Estamos vendo, estamos vendo. Deixa eu chamar vocês para mais pertinho para avisar o seguinte. Tudo que foi abordado aqui nesse vídeo é para você colocar em perspectiva todos os acontecimentos e realmente o que rolou. Existe alguma ligação de Bolsonaro ter fraudado isso? Não, que o cartão dele foi fraudado, ninguém duvida. Isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer um. Agora, eu queria saber se a justiça já se colocou a investigar sobre o registro do funcionário que fez o ok lá no cartão vacinal de Bolsonaro. Ou vocês acham que esse tipo de registro não existe? Esse funcionário já teve busca e apreensão, já teve prisão preventiva decretada, ele já foi acionado, já pegaram lá os registros dizendo que Bolsonaro foi num estado, depois ele foi no outro, tem até uma das doses em Goiás, já pegaram lá? Porque está tudo no registro, tá? Fica tudo, as pegadas digitais estão no sistema. É isso que eu pergunto à justiça. Isso já foi feito? Você acha que já foi feito? Pois é. Então tá. Então segurem o tchan, é tudo realmente uma cortina de fumaça política. É importante que vocês tenham em perspectiva que tudo isso é político. No mais, a única coisa que eu gostaria de acrescentar para vocês também manterem em perspectiva é algo que eu temo desde muito cedo, que Bolsonaro pode ter, ele é vamos colocar, um grande candidato a ter o mesmo destino que Jeanine Áñez. Você não sabe quem é a Jeanine Áñez? Dá um Google aí e diz depois o que você acha, aqui nos comentários. Tudo supostamente dentro da mais absoluta lei. Se você gosta do meu trabalho, você pode se tornar um apoiador dessa caminhada. Aqui tem um Pix, qualquer valor é muito bem-vindo, R$1, R$2, R$3. Para você que não tem um Pix, aqui na descrição tem 2 contas bancárias, e para você que está fora do Brasil também tem uma conta no PayPal. Eu tenho que contar com vocês, porque aqui não tem capitão cueca, não tem mala de Juniro do Jadel, não tem nada. Sou eu, vocês e Deus. A gente se fala às 17h30 com mais apurações a respeito desses e outros casos que vão explodir no dia de hoje. Prepare o seu coraçãozinho e a sua mente, o seu espírito. O dia de hoje vai ser, vixe, atrás de eita. A gente se fala.